Olá, eu sou o Macorati e hoje eu vou continuar apresentando bibliotecas que podem aumentar a produtividade do desenvolvedor na plataforma .NET. E hoje eu vou apresentar a Fluent Validation. A Fluent Validation é uma biblioteca de validação para a plataforma .NET que usa uma interface fluente e expressões lambdas para criar regras de validação. E ela é distribuída sob a licença Apache 2. Ela pode ser usada para criar regras de validação fortemente tipadas, usando validadores embutidos na biblioteca, ou ela também permite que você crie validadores customizados. E ela também permite a localização das mensagens de erros para outros idiomas e faz a integração com a ASP.NET Core. Então, para fazer essa integração da Fluent Validation com a ASP.NET Core, basta instalar o pacote NuGet Fluent Validation ASP.NET Core. A versão mais atual é essa versão e ela roda no ambiente do .NET 5. Isso pode ser feito no Visual Studio 2019, na janela do Package Manager, digitando o comando install package, o nome do pacote, e essa é a versão mais atual. Ou, se você preferir usar a ferramenta de linha de comando, você digita o comando .NET Add Package, o nome Fluent Validation.ASP.NET Core e a versão. Para mais detalhes, consulte a documentação no site oficial neste link aqui. Eu vou abrir este site oficial. Aqui você vai encontrar toda a documentação com exemplos e definições. Então, após você incluir o pacote Fluent Validation ASP.NET Core no seu projeto, você tem que configurar o Fluent Validation. E nós fazemos isso na classe Startup do projeto, invocando o método de extensão addFluentValidation dentro do método configureService, e nós chamamos ele diretamente após o método addControllers. E para que a ASP.NET Core identifique e descubra os seus validadores, eles devem ser registrados na coleção Services. E nós podemos fazer isso de duas formas. A primeira é usar o método addTransiente para registrar os validadores. Então, nessa abordagem, eu adiciono o serviço do addFluentValidation e a seguir eu uso o método addTransiente para registrar os validadores. Então, aqui o método addTransiente, ele registra o validador com tempo de vida transiente. A interface eValidator define um validador para o tipo específico. T aqui vai ser o meu tipo. eValidator é um recurso da Fluent Validation. E CreateUserValidator é a minha classe, que contém as validações definidas para o tipo. É a classe de validação que eu criei. Então, essa é a primeira abordagem. Então, para cada classe que você criar, você tem que definir um serviço addTransiente usando essa sintaxe. Uma outra abordagem é usar o método registerValidators from Assembler Containing. Esse método ele registra automaticamente todos os validadores num determinado assembler. Então, essa abordagem ela permite localizar automaticamente qualquer tipo público não abstrato, que herde de Abstract Validator, e vai registrar essas classes como validadores no container. Então, esses validadores eles são registrados com tempo de vida addTransiente. Então, essa abordagem ela é mais econômica, Você só define uma vez o registro, não se preocupa mais em criar. Conforme as suas classes de validação forem criadas, ele vai identificar automaticamente. Basta elas seguirem, essa regra, tem que herdar de Abstract Validator. E para definir um conjunto de regras de validação para um objeto, nós precisamos criar, uma classe que herde de Abstract Validator de T, onde T é o tipo de classe que nós desejamos validar. Então, por exemplo, se eu tiver uma classe user que eu quero aplicar validações, então eu vou ter que criar uma classe de validação. Aqui eu estou chamando de CreateUserValidator, poderia chamar de qualquer nome, mas ela tem que herdar de Abstract Validator e eu tenho que definir o tipo aqui, user. E no construtor dessa classe, eu defino as regras de validação que eu quero aplicar aqui ao meu tipo user. Então, vejamos como definir essas regras a seguir. Então, para especificar uma regra de validação para uma propriedade em particular, nós devemos usar o método ruleFor e passar uma expressão lambda que vai indicar a propriedade que nós desejamos validar.
A sintaxe é assim, role for, a expressão e o nome da propriedade. Então, por exemplo, para minha classe user, para mim garantir que a propriedade name não seja nula, eu vou criar a minha classe de validação, né, que herda de abstract validator, definir o tipo de user. No construtor, eu vou definir uma regra, role for, o nome da propriedade, e aqui eu vou usar os validator embutidos, que no caso aqui eu estou usando o validator not null e estou exibindo uma mensagem, o nome é obrigatório, name is required. Então aqui eu estou usando um validator embutido e estou especificando uma mensagem que vai ser exibida para o usuário. Eu posso incluir mais de um validator embutido para fazer a validação. Por exemplo, eu posso aqui, no caso de name, validar para not null, para um tamanho mínimo e para um tamanho máximo. Eu vou mostrar aqui a página dos validadores embutidos. Ó. Você tem not null, not empty, not equal, length, max length, mini length, less than or equal, greater than or equal. Você tem um validador que usa um predicado que avalia uma expressão, um validador para expressão regular, para e-mail, para cartão de crédito. Então, você tem diversos validadores embutidos, né? Então você tem que consultar a documentação se você for usar uma coisa mais específica. Então eu vou dar um exemplo a seguir, ó, que é uma classe onde eu estou validando a classe user, né? Estou chamando ela de create user validator e aqui eu defini as regras de validação no construtor. Então, para nome, eu estou usando os validator not null, minimum length, maximum length. Para e-mail, eu uso not null e aqui eu estou usando o validator email address. Esse email address ele vai definir um validator para e-mail verificando o formato do e-mail e ele vai falhar se o formato for inválido. E aqui eu estou definindo uma regra de validação para password, not null, e aqui eu estou usando o must, que vai definir um validator com um predicate, que vai avaliar uma expressão. Aqui eu estou avaliando uma expressão regular, estou verificando se essa expressão é regular, ela vai ser atendida. Então aqui essa validação, ela vai falhar se a expressão for falsa, e ela vai ser bem sucedida se essa expressão for verdadeira. E a mensagem que eu estou exibindo é essa. E o tratamento do resultado é feito usando duas propriedades. A propriedade isValid, que é um booleano que diz se a validação foi bem sucedida ou não. E uma propriedade errors, que contém uma coleção de objetos validator failure, contendo detalhes sobre quaisquer falhas de validação. Então é assim que eu posso tratar. A seguir eu vou mostrar um exemplo de código onde eu estou fazendo esse tratamento. Como é que eu faço isso? Eu crio uma instância da minha classe de validação e aqui ó, eu uso o método validate, passando a instância da classe que eu quero validar. Aqui user representa uma instância da minha classe user que eu criei anteriormente. E esse método validate, ele vai retornar um objeto, ó, validation result. Então, results é do tipo validation result. E aqui ele tem a propriedade isValid. Então, eu verifico se a propriedade isValid é verdadeira. Se ela for verdadeira, eu posso executar. Caso contrário, eu vou percorrer a minha coleção de erros e eu vou exibir o nome da propriedade e a mensagem de erro. Essa é uma forma de eu tratar o resultado da validação. Então agora eu vou mostrar um exemplo prático de uso da Fluent Validation no projeto ASP.NET Core Web API. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio com esse projeto criado. E aqui nós criamos uma API para demonstrar a utilização do Fluent Validation. Aqui ó, eu já criei o projeto já com o Swagger habilitado, então eu vou usar a interface do Swagger. Então aqui nós definimos uma classe user, que é a minha classe onde eu vou aplicar a validação. Então ó, eu incluí o pacote aqui do Fluent Validation, tá vendo? Ó? Eu criei aqui um pequeno sistema usando o Entity Framework Core só para mim ter uma tabela para mim validar. Então ó, o que é importante aqui é a classe onde eu vou aplicar a validação e a minha classe de validação, ó, onde eu defini as regras, tá vendo? Role for, os validadores embutidos para name, e-mail e password. Exatamente como eu mostrei no código de exemplo. E aqui no arquivo startup, olha, eu registrei o meu serviço, Add Fluent Validation, e usei o método Register Validators from Assembly Containing para ele identificar de forma automática os validadores que eu criei. Aqui seria a outra opção, né? Se eu não quisesse usar essa, aí eu teria que registrar um por um, como eu mostrei. Então é só isso. Preciso
incluir a referência ao pacote, definir aqui a configuração do Fluent Validation, definir a minha classe de validação, e aqui eu criei um controller, olha, bem simples, onde eu vou estar validando para criação de usuário. Então eu vou tentar criar alguns usuários e nós vamos ver se essas regras aqui, como é que funciona o Validator. Lembra que isso aqui é uma Web API, né? Eu não tenho uma interface. Então eu vou usar o Swagger. Então eu vou executar e nós vamos fazer alguns testes aqui e verificar o Fluent Validation. Ó, então tá aqui a minha interface do Swagger. Ó. Então eu vou testar o post. Então eu vou em post. Vou dar tryout. Aqui, ó, eu não preciso informar o ID, né? Então eu vou começar informando tudo vazio, ó. Vazio, vazio e vazio. E vou dar um execute. Vamos ver o resultado, ó. Olha aqui os erros. Minimum length must be 5 caracteres. Invalid email format. Password does not correspond to a string pattern. Que são as mensagens de erro que nós definimos, tá vendo? Então agora eu vou colocar um nome aqui para passar. Macorati. O e-mail eu vou colocar qualquer coisa aqui, mas vai estar num formato inválido. E a password eu vou colocar aqui um valor que não vai obedecer lá ao padrão definido na expressão regular. Então eu vou executar novamente, ó. Então, ó, o nome já passou. Agora o e-mail está com um formato inválido. E a password, eu não consegui que ela obedecesse às regras definidas lá na minha expressão regular. Então eu vou voltar. Vou passar um formato de e-mail válido, mac@teste.com. Esse é um formato válido. A senha aqui, ó, eu vou colocar aqui mais um aqui, vou mandar executar. Agora, ó, somente a senha não está passando. A senha ainda não está atendendo ao requisito. Então agora eu vou aqui na senha e vou colocar aquela regex lá, eu tenho que informar caracteres alfanuméricos, números e um caractere especial. Então eu vou colocar aqui, ó, não sei, caractere especial 2021. Então eu tenho caracteres minúsculos, maiúsculos, caractere especial e número. Então vai passar. Então eu vou dar execute e olha aqui, ó, ele me criou o usuário com ID 4, Macorati com esse e-mail e com essa senha. Se eu quiser verificar isso, eu posso vir aqui, ó, no Server Explorer, aqui na minha tabela, eu estou usando essa banco de dados teste tabela users e vou mandar ele exibir os dados. Olha aqui, ó, usuário Macorati, mac@teste.com e a password não sei, cerquilha 2021. Então é assim que funciona a Fluent Validation e aqui eu apresentei os seus recursos principais. E assim, até a próxima semana.